Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando você está vendo esse vídeo aqui. Hoje a gente vai falar sobre comando de evidência quantitativa, que, traduzindo para o português normal, é a forma como você organiza dados numéricos, sejam porcentagem, estatística ou números brutos, dentro de um texto argumentativo em inglês, que nem a gente falou sobre síntese retórica, e provavelmente a Maeli falou um pouquinho com vocês sobre comando de evidência textual, não lembro exatamente o nome, mas é basicamente a quantitativa, só que em vez de ser com números, é com frases, é com argumentos escritos. E para começar, a gente vai ver a estrutura que a gente utiliza, como a gente escreve esses números, começando aqui pela grandeza, no caso, números de 0 a 9, que são números curtinhos, pequenininhos, você escreve por extenso, 3, 9, 7, e continua o seu argumento. A partir de 10, você costuma escrever o número normal, 12, 13, 14, e não escrever eles por extenso. E valores muito grandes, a partir de 1000, que é quando começa a aparecer vírgula e ponto, você tem que lembrar de separar eles. Eu prefiro, é mais recomendado que você use ponto para um e vírgula para outro. Como é no inglês e é diferente aqui, a gente utiliza a vírgula para milhares e o ponto para os decimais. Se você precisar escrever, por exemplo, 0,15, a gente escreveria 0,15. Mas como a gente não está no Brasil, é 0,15. Que nem a gente tem aqui 1000, 1,000 e 2,5 milhões, com pontinho. É um decimal. Esses dados podem aparecer de formas diferentes, além, obviamente, do número bruto, que seriam porcentagem, que é quando você usa quando é um número muito quebrado. A gente tem aqui um exemplo de 62%. O mais resumido que você conseguiria escrever isso seria 62 de 100 ou 31 de 50, mas deixa 62% mais apresentável, bonitinho. E quando é um número fechado, por exemplo, 25%, você pode escrever de um jeito mais simplesinho, todo mundo consegue entender. No caso de 25%, one fourth, que seria um quarto, que é escrever por fração. Óbvio que você não vai escrever 1/4, mas sim por extenso, mas esse é o princípio. E o motivo da gente usar isso no texto é tanto para adicionar precisão, quanto para permitir comparar melhor essa questão quantitativa, de quantidade das coisas. A gente tem aqui, por exemplo, no exemplo de precisão, a quantidade de dias exatos. Se você quiser, você pode até colocar horas ou esse tipo de coisa, se você tiver esses dados. Para comparar, por exemplo, the sales increased by 14% compared to last year. As vendas aumentaram em 14% comparado ao ano passado. Um suporte argumentativo, que a gente tem um exemplo aqui. According to UNESCO, 263 million children were out of school in 2016. Seria para adicionar mais no seu argumento. Todos esses têm esse lado de adicionar mais, alguns são o próprio argumento, porque tem o dado ali dentro, mas na maioria das vezes você vai usar isso para suportar a sua ideia. E ênfase na relevância, como por exemplo você vê comerciais de TV, 9 a cada 10 dentistas recomendam essa pasta de dente, em toda a pasta de dente, mas isso não é o caso. A gente tem aqui, only 2 out of 100 patients showed side effects, ou seja, apenas 2 a cada 100 pacientes mostraram efeitos colaterais. Agora, para a estrutura de apresentação, é basicamente a forma como você vai apresentar isso e escrever isso no seu texto. Você não só joga números à bolsa, e você vai começar com a sua declaração, o seu argumento principal. Isso aqui é moldável, você pode mudar para adaptar melhor para a forma como você quer escrever, mas isso aqui é uma estrutura boa que vai cumprir os seus pré-requisitos e é seguro de usar. Então, vale saber, se você quiser estudar mais fora daqui, que nem eu digo, nunca use isso como sua única e exclusiva fonte de informação. Você pode pesquisar mais formas, tentar escrever de jeitos diferentes, prática, sempre muito importante.
Mas continuando aqui, depois de você apresentar a sua tese principal, a sua declaração principal, o seu argumento que você vai defender, você faz uma linha de uma frase, pode ser um pouquinho mais, para introduzir o contexto desses dados. Ou seja, você escreve algo que sinaliza que você vai mostrar algo importante, e daí você mostra o dado, obviamente, das formas que a gente mostrou aqui atrás, seja porcentagem, fração, ou então o número escrito por extenso, tanto faz, da forma que você preferir. Seguinte, a gente coloca a fonte, que seria de onde veio esses dados, para adicionar credibilidade, lembra, né? Logo os patos e etos. E, por último, a gente faz a interpretação desse dado, que seria o porquê que ele é importante, o porquê que ele ajuda você a defender a sua declaração no começo, o seu argumento, e contextualizar melhor sobre a forma como ele se envolve no seu texto e no que você precisa. Agora, algumas expressões úteis para quando você for aplicar esses dados, que seriam coisas de comparação, a sua maioria, como a majority of, a minority of, que seriam a maioria de e uma minoria de. 1 out of 10, que a gente já viu ele atrás com 2 out of 100, é basicamente a mesma coisa, só que com números diferentes. No caso seria 1 a cada 10 e antes era 2 a cada 100. A gente tem palavras que indicam proximidade, que seriam approximately, nearly ou about. Tem outras também, mas isso aí vai de você procurar mais. Se eu conseguisse botar tudo, eu botaria. Mas, né, muita coisa. Depois a gente tem an increase of, a decrease of, que é um aumento ou uma diminuição. Disclaimer de informação aleatória. Lembra sempre a ou an vem antes de palavras que começam com uma vogal, a vem antes de uma palavra que começa com uma consoante, que nem aqui an increase, e é uma vogal, começa com n, vem com n antes, decrease começa com consoante, vem com a antes. Depois, continuando aqui nas expressões, the percentage of, uma porcentagem de, e the ratio between, que é a razão entre. E aqui do lado a gente tem um exemplinho, se vocês quiserem dar uma lida. E para continuar, para ajudar vocês a escreverem, é sempre bom você voltar no que você leu, na sua ideia, e ver se tem tudo que está aqui. Para começar, uma pequena checklistzinha, né? Que é, você usou o comando verbal correto, que seria para dar força à sua evidência, que são essas expressões aqui atrás que eu acabei de mostrar. Os números que você colocou são claros e corretos, porque isso é muito importante, não adianta você botar um dado falso, que é para garantir que todo mundo vai conseguir entender o que você escreveu. A sua fonte, ela é credível, ela tem credibilidade. Óbvio que você não vai pegar um jornal escrito por 5 pessoas falando que 50% da população do Brasil come banana pro café da manhã. Procure fontes de credibilidade. E se o seu dado, obviamente, é conectado ao seu argumento. Você não vai botar um número completamente aleatório para um argumento de amarelo é melhor que verde. Vocês podem procurar mais, que nem eu digo sempre. Por enquanto, é isso. Lembrando aqui para passar de volta algumas coisas mais importantes. Números, porcentagem, número bruto ou fração, para estatística e dar uma melhor precisão para o texto. Quanto mais específico, melhor. Se você estiver tentando ser intrínseco mesmo. Se for só para passar por cima, você pode botar algo mais geral. A norma culta, seguir sempre os números pequenos por extenso, os números maiores que 10 ali escritos da forma normal. E muito importante lembrar para você não se confundir com o português, é que 1000 escreve com vírgula e fração com ponto. É o exato contrário do português. E argumentação forte. Não adianta você ter números e não saber colocar eles da forma certa, não saber organizar os seus argumentos. Por hoje foi isso. Passando aqui mais uma vez para lembrar, não utilize isso como a sua única e exclusiva fonte de informação. Procure falar, procure escrever, procure ler.
porque é na prática que se aprende realmente as coisas, com exercício. E para exercitar uma língua, você precisa falá-la, você precisa lê-la, assim como você fez com o português até chegar aqui. Isso é um assunto muito importante que você vai carregar provavelmente para sua vida inteira, se você quiser ir para a faculdade, esse tipo de coisa, porque você vai precisar fazer textos argumentativos, dissertativos argumentativos. E muito bem, é isso. Uma boa noite, boa tarde, bom dia para todos, depende de quando você está assistindo esse vídeo. E até a próxima.